Então, se eu não consigo priorizar o meu devocional, se eu não consigo ter uma vida de oração, se eu não consigo jejuar, se eu não consigo amar, existem portas que não vão se abrir para mim. Então, a mulher, ela é uma executora natural. E isso traz para nós esse engano da autossuficiência, que nós podemos caminhar sem o Senhor. E eu acho que isso é o mais difícil em ser imigrante cristão. É entender que não é porque nós mudamos de lugar que o plano do Senhor mudou para nós e que o chamado dele muda. Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo a mais um Lagoinha Cast. E hoje nós temos o prazer de receber a Natália Menezes, Obrigada, gente. do Shine Girl, não é isso? Isso aí. Prazer, Natália, receber você aqui. Obrigada, gente. Fique à vontade, tá? Para contar a sua história, para falar o que você sentir de Deus que é para falar. Amém. Pode Amém. ficar à vontade. Mas mais uma vez é um prazer receber você aqui. Amém. Obrigada pelo convite. Para mim é uma honra, né, estar aqui compartilhando esse tempo de mesa aí com a galera da igreja, com vocês, para compartilhar um pouquinho do que tem sido a minha experiência aqui, né, como Lagoiner e como líder de GC. Como líder ainda de GC. Yeah. Então vamos lá. Sim. Mas antes, eu sou Júnior Coelho. Eu sou a Carla Coelho do Júnior. E agora então vamos começar. Isso aí, mais um Lagoinha Cast. Tô com meu bloquinho de anotações aqui. Não liga, Natália. Sempre gosto de anotar, sempre saem insights, coisas que a gente Sim. chama atenção, a gente gosta de anotar. Isso aí. Mas antes da gente fazer algumas perguntinhas, né, sobre essa liderança que você exerce sobre as mulheres, né, jovens da nossa igreja, o Shine Girls é direcionado para as mulheres, né, jovens. Isso. Solteiras, seria isso? Isso. Na verdade, o Shine Girls ele vem numa nova visão, né? Que como Lagoinha global, na verdade, e agora como Lagoinha Viseu, todos os G6 femininos, né? Unissex, eles fazem parte do Shine. Então, nós nos tornamos uma rede unificada. Então, nós já estávamos constituídas como um GC anteriormente, que era para mulheres da faixa etária de 18 a 35, só que agora a gente só se incorpora à visão do Shine. E só criando essas categorias, né, de idade. Exatamente, né? exatamente. Perfeito. A gente hoje, né, tem o Shine Young, que são para as adolescentes, que aí a gente tem uma líder lá, né, dentro do Rocket, que vai servir as meninas de 13 aos 19, e a gente, como Shine Girls, a gente vai corresponder e servir a faixa etária de 18 a 35, mas sendo aí um braço para o Ministério de Mulheres da igreja. Ah, sim, mas no caso, o que você assumiu é o Shine, que ele é para casadas, solteiras ou Então, só de idade? hoje a nossa divisão é por faixa etária. Assim, no início pode gerar um pouco de estranheza, porque você fala assim, como é que uma menina de 18 anos solteira vai estar no mesmo GC que uma menina de 35 casada? Então, às vezes, isso soa um pouquinho com uma certa estranheza. Mas nesse tempo que a gente já tem caminhado como GC, a gente percebe que isso acaba funcionando de maneira muito fluida dentro do GC. Justamente porque a gente consegue... Edifica umas às vezes. Exatamente. A troca acontece justamente porque uma vem com uma demanda, a outra vem com aquilo que já viveu de experiência. Então, a gente tem tanto mulheres solteiras quanto mulheres casadas, mães também, mas que acabam, né, entrando ali por uma questão, às vezes, de disponibilidade de dia, horário, como o nosso GC é um GC online também, então acaba flexibilizando para algumas mulheres que a gente sabe que aqui em Viseu, né, a gente está espalhado por regiões, às vezes, muito distantes do centro, que é onde acontecem, né, a maior parte dos G6. Então, as mulheres acabam tendo essa flexibilidade de poder frequentar esse ambiente que também é online e tudo. Mas antes da gente saber disso, a gente tem que saber, Natália, por que a Natália veio para Portugal? Como é que foi isso? Como é que Sempre gosto de foram aí? saber. Como que aconteceu? Cara, é uma boa. É legal. Acho que assim, cada um tem a sua grande experiência. Eu falo que a nossa vida, é nossa, né? Porque eu sou casada, né? Eu sou com o Pedro, também faz parte aqui do Corpo da Lagoinha. E a gente está aqui há 1 ano e 3 meses. A gente veio para cá muito foi uma coisa muito, um movimento de Deus para nossa vida, de nos, literalmente, Deus nos empurrou assim meio que para fora. E foi uma coisa
boa, porque ao mesmo tempo foi inesperada. A gente estava muito confortável, já servia numa igreja local que a gente amava muito. O Pedro num trabalho legal, eu também trabalhando num Só uma lugar legal. pergunta, qual estado e qual cidade, enfim, que vocês eram, bairro? Assim, né? O meu sotaque me denuncia um isso pouquinho. aí já chegou Meu um sotaque pouquinho me mais. denuncia um pouquinho, mas eu sou carioca, né? Sou lá do Rio de Janeiro. E a gente morava na região dos Lagos do Rio de Janeiro, né? Mais ali pro interior, uma região praiana. Era uma delícia. A gente estava num lugar que a gente amava, perto da nossa família. Todos os nossos familiares, né? Os nossos pais serviam na mesma igreja que nós. Meu pai era o pastor da igreja. Então, nós estávamos em um ambiente familiar, um ambiente que a gente estava muito confortável. E aí a gente começou a orar, porque o Pedro meio que sempre teve o desejo de morar fora, conhecer outro país. A gente começou a pensar, e tudo para onde, para onde, para onde. E aí surgiu Portugal, porque nós temos amigos que moram aqui em Viseu, inclusive, que já estavam morando aqui, e aí influenciando, conversando com a gente sobre como era a vida aqui. A gente falou assim, vamos começar a orar e vamos pensar, assim, vamos deixar uma meta em aberto. E aí, em 2023, a gente começou a pensar. E aí, mais ou menos em junho, assim, o Pedro começou a procurar passagens. Eita, já tava E aí, um belo dia, ele falou assim, olha, então, achei uma passagem barata para novembro e vou comprar, tá bom? Pra passear. Nada, vamos embora. Assim, 2 meses e meio antes, ele falou, vamos não. E foi uma sensação assim, cara, se a gente não for agora, a gente não vai mais. Porque a gente estava entrando num ciclo que estava muito confortável, que estava muito bom. Então, quanto mais você tem, mais difícil é de você deixar, Sim. né? É muito mais desafiador. Então, como a gente estava nesse... Acho que foi um ponto de inflexão, assim, na nossa vida, de agora é a hora da gente fazer essa mudança. E aí nós compramos a passagem, organizamos tudo, foi muito rápido, foi em 2 meses e meio mesmo, a gente... Né, Vendeu o que E tinha vocês pra estavam vender. quanto tempo já casados? A gente estava 3 anos já de casado. Aí a gente, né, nesse processo, a gente foi para... Eu saí do meu emprego, aquele processo, né? Sair de emprego, começa a ver tudo, como é que vai ser, Vende junta as dinheiro, coisas, vende uma coisa, aquele movimento. E aí nós viemos para cá, a gente não tinha intenção de vir para Viseu, mas aí nós viemos passar Natal na casa de amigos aqui, e aí nós gostamos demais da cidade, e aí falamos assim, olha, acho que a gente pode tentar ficar aqui. E mal sabíamos nós que o Senhor já tinha algo preparado para nós aqui, sabe? Incrível, muito bom. E Nathalie, o que te motivou? Uma dúvida, né? Assim que vocês vieram para Viseu, você já conhecia a Lagoinha, você já pesquisou isso? Como é que foi até se tornar uma líder aqui? Assim, o nosso processo, a gente sabia que a gente precisava de uma igreja. Isso era um dos nossos pontos de escolha do lugar, era ser um lugar que tinha uma igreja. Porque a gente sabe que tem muitos lugares em Portugal que não tem igreja. Na verdade, na Europa, né? A gente tem... Todo mundo conhece alguém que mora num lugar que precisa se deslocar pelo menos 50 minutos, 1 hora até chegar numa igreja. Então, para nós, era um ponto que fazia diferença. Tem que ter uma igreja. Então, isso foi fundamental. Então, a gente já sabia que a gente precisava de uma igreja e assim que nós nos mudamos efetivamente para Viseu no dia 15 de janeiro de 2024. Nós começamos a frequentar uma outra igreja, que era a igreja que nossos amigos frequentavam. Frequentamos lá, e aí falamos, vamos visitar a Lagoinha, porque a gente já conhecia o nome, Lagoinha e tudo, né? Falei assim, vamos. E a gente veio assim, sozinho, sem conhecer ninguém de fato. A gente não tinha amigos aqui, viemos. E aí viemos num culto, na mesma semana eu fui no GC. Então, eu acho que isso é importante falar, porque eu sempre falo isso, que a minha experiência, ela foi atravessada pelo GC. Né? E eu vim, na mesma semana, eu fui no GC Ruá, que é o GC da Renata. Eu vou falar porque foi ali onde a gente foi... Nosso primeiro acolhimento foi no GC. Então, a gente foi acolhido ali. Ela e o Edu acolheram a gente, conversaram. Nossos primeiros pontos de relacionamento foram no GC. Então, fomos no GC na mesma semana, assim. E aí eu comecei a frequentar a igreja, frequentar o GC, e fomos nesse processo assim 1 mês orando para ver se era, né, de fato, se Deus queria a gente aqui. E aí, em fevereiro mesmo, a gente, né, tomou a decisão de criar raiz, de ficar. E aí foi quando a gente conversou com o pastor Jorge, iniciamos nosso processo de membrar, né, na igreja. Mas então, desde fevereiro que a gente está aqui. Então, a gente foi muito motivada assim pelo nosso desejo de ser igreja. Isso é uma coisa que tá em nós.
E uma dúvida, assim, que acrescenta, né? Quanto tempo que vocês já eram cristãos e já serviam? Então, já foi uma coisa que você traz. Isso é aquilo. A gente é crente de berço, que a gente fala, né? A gente é crente de berço. Então, eu e Pedro, nós nos conhecemos, nós nos desenvolvemos como pessoas, como família, como casal em comunidade. Eu sei que não são todas as pessoas que têm esse mesmo senso de missão em relação à igreja, mas é uma coisa que nos toma. Nós gostamos disso. Nós amamos igreja. Nós fomos criados nesse ambiente. Então, o Pedro fala, né? Eu fui criado em banco de igreja, esquecido em banco de igreja e cresci em banco de igreja. Vocês se conheceram na igreja, não? Sim. Na igreja que nós pertencíamos antes. Então, não ia ter como ficar aqui muito tempo sem servir. Não dava. A gente, assim, e a gente vem, né, falando, poxa, Senhor, me dá um tempinho para eu descansar. Né, a gente veio de 3 anos, porque a gente praticamente, nos anos anteriores, 2 anos e meio que a gente casou e tal, acabou a pandemia. Logo assim, durante a pandemia, no final da pandemia, meu pai assumiu uma pequena igreja que tinha uns 7 membros, mais ou menos. Então, nesse processo, a gente ficou ali, a gente participou de um processo de implantação. Então, a gente veio de 3 anos intensos servindo. De implantação? Começando, construindo cultura, construindo tudo ali. E foi assim, é minha família lá, né? Eu falo, quando eu me despedi deles, eu falei, eu estou deixando a minha família biológica e a minha família espiritual. Nós estávamos ali em família. A nossa igreja era uma família que a gente pertencia mesmo. Então a gente construir total. Então a gente amava, amava. Aí a gente se conheceu na igreja, namoramos, noivamos e casamos, né? O pastor que fez o nosso casamento. Não foi a igreja que nós crescemos, porque com essa coisa, né? Cada um de um lugar, a gente participou desse processo de translocação, de mudar, mas a gente se conheceu ali. Então, o nosso chamado familiar, a gente sempre teve isso muito claro, de que Deus nos chamou para servir o reino nesse sentido também. E você, como que você começou quando, né? Começou a liderar mulheres? Como é que foi encaminhado isso? Né? É doido, tá? Esse é doido, porque eu falo com as pessoas, mas assim, o meu serviço e a minha paixão ao longo da minha vida, quase que toda, foi crianças. Então, eu sempre servi em ministério infantil, saí da igreja que eu estava liderando o ministério infantil, sempre foi algo que eu amei fazer. Na minha primeira conversa com o pastor, eu falei assim, olha, eu acho que eu vou ir pelo caminho de servir ali primeiro no Ministério Infantil, porque é uma coisa que eu amo, que eu gosto, tudo mais. A gente perguntou quais eram as necessidades. Ele deixou a gente muito à vontade. E foi o primeiro ministério que eu me conectei aqui na Lagoinha. Você começou aqui no Ministério Infantil. Isso. Que ainda é o meu ministério, que eu sirvo com muito amor. E ainda sou perfeitamente apaixonada. Mas o Senhor me pegou. Ele mostrou para mim que tinha novos planos. Então, quando a gente conectou, né, com o Legacy, né, que foi também um ministério que a gente foi muito abraçado e que a gente logo chegou servindo e tal, eu participei desse processo de criação desse GC, que era um GC do Legacy, né, anteriormente. O Legacy o Ministério de Jovens. Isso. Jovens, né? Já é... Isso. Então, a gente conectou com o Legacy e aí... nesse processo, eu participei do início de um GC que era um GC do Legacy. E a líder, né, que era a líder do Legacy anteriormente, a Rebeca, e o Emerson, eles foram embora para a Espanha. E aí, nesse processo delas orando, né, sobre uma nova líder, sobre levantar uma nova líder, surgiu o meu nome e tudo. E aí eu topei o desafio, né? Orei, falei, Senhor, amém, vamos lá. Porque, assim, eu costumo evitar dizer não para o Senhor, né? Então, é claro que a gente precisa orar, né? E ter sempre uma visão clara e um direcionamento do Senhor para onde Ele quer nos conduzir e daquilo que Ele quer fazer em nós e através de nós. Mas foi muito isso, assim, eu estava ali, eu tava sendo GC, e aí Deus me chamou para a liderança. E a gente começou ali com 8 meninas e Deus foi nos acrescentando. Isso aonde? Já no online? Isso, no online. Isso. Você estava no Legacy? Isso. Porque o GC hoje, que é o GC Shine Girls, ele nasceu no Legacy, né? Ele nasceu como um GC para jovens meninas, sim, né? E assim, esse ano que a gente está fazendo essa transição
para ser incorporado ao Shine, né? É uma Sim. coisa nova, mas é um GC que ele já existia e que ele é fruto do Legacy, né? Então ele veio com isso e aí a gente já meio que foi criando esse espaço para jovens meninas, né? Jovens meninas mulheres ali. Aham. E aí Como é que é liderar jovens Como é que você vê o mulheres? papel delas também? Jovens meninas, jovens mulheres. Como é que é liderar? assim, eu particularmente tenho aprendido a amar, né? Porque por que é um desafio? Porque, na verdade, lidar com pessoas é um grande desafio. Eu acho que o maior desafio da liderança é o quanto disso exige de você renúncia, disponibilidade e amor. O Paciência, senso amor. de missão precisa ser uma coisa muito presente Ah, para você servir em qualquer ministério. E aí, quando a gente fala de mulheres, a gente está falando sobre, ao mesmo tempo, unir lutas, desafios e dores e achar um jeito da gente criar caminhos para juntas a gente ser transformadas. E eu acho que é muito isso que a gente tem vivido lá no GC. Então, liderar mulheres é um desafio como liderar qualquer outro grupo de pessoas, sabe? Mas eu acho que é um privilégio para nós, porque assim, a mulher, ela biblicamente ela tem o dom da vida, o dom de gerar, o dom da criação está em mulheres. Então, eu creio que quando a gente impacta a vida de mulheres, a gente está impactando sobre tudo que vai ser criado. Porque mulheres, elas passam por isso, elas têm esse poder, o poder de criar, de dar vida, de trazer vida. Então, quando a gente tem um grupo de mulheres impactadas e transformadas, o que aquilo o fruto daquilo é geração de vida, é a criação de vida. Então, eu acho que a delícia de liderar mulheres é essa, e é um passo que é um desafio, porque toda a carga de ser mulher, mãe, esposa, professora universitária, serva, todo esse bloco de coisas também passa por essa criação. Então, é esse equilibrar pratinhos aí que a gente vai tentando fazer junto, sabe? Então, sempre com o direcionamento ali dos filhos. Exato. Muito Exato. bom, muito Top bom de mesmo. linha. E deixa eu te perguntar, Nath, Eu vou fazer outra pergunta como é daqui que a você vê o papel dessa mulher jovem cristã, enfim, na sociedade? assim, eu acho que quando a gente fala de papel de mulher, é uma coisa que, na verdade, primeiro a gente precisa pensar eu penso sempre em nós como criação, sabe? Como quem o Senhor nos chama para ser a nível de humanidade. Então, o propósito, o papel da mulher, ele é atravessado por manifestar o reino de Deus. Então, sendo mulher ou sendo homem, nós temos esse comissionamento do Senhor, sabe? Só que eu acho que, como mulher, a gente precisa levar isso para esses ambientes que nós ocupamos e que são exclusivos para nós, né? Então, na maternidade, no lugar de esposa, é você manifestar o reino de Deus de maneira coerente. Eu acho que, quando eu olho para as mulheres hoje, eu vejo que nós nos atarefamos demais, nós nos enchemos demais de coisas e nós perdemos o caminho para nos conhecermos. Nós, às vezes, nos distanciamos do nosso relacionamento puro com o Eterno. Porque quando a gente pensa lá no Éden, né, no jardim, e no ambiente que o Senhor criou relacional, e quando Ele cria para Adão e a sua mulher, que até então não tinha nome, a necessidade do encontro e a via do encontro, ela já estava proposta. Só que aí, quando vem, né, o pecado e o Senhor, né, dá para nós, delega para nós algumas novas tarefas, como, por exemplo, sentir a dor de tal. O Senhor delega para nós novas tarefas. Nós nos perdemos desse relacionamento com o Pai, desse lugar de encontro com o Pai, que já estava proposto para nós como família no Éden, né, como homem e mulheres de Deus. E eu acho que, quando a gente pensa em papel da mulher, eu penso que, primeiro, existe um chamado a voltar para esse lugar de relacionamento íntimo com o Pai. Porque quando a gente se relaciona com o Pai, Ele revela para nós quem nós somos e nós podemos fluir nos nossos propósitos de maneira plena. Então, a gente consegue
exercer em todas as áreas de influência da sociedade, né? Que é o que a gente se fala muito hoje. Então, seja a mulher como esposa, seja ela como mãe, seja ela como empresária, seja ela como serva, naquilo que ela for fazer, ela é chamada para manifestar o reino de Deus, né? Então, acho que passa por isso, por esse relacionamento com o Pai e essa vivência. Amém. E Perfeito. o maior segredo que eu vejo, né, das pessoas bem-sucedidas é realmente ter tempo. Thomas Edison, o homem que inventou a lâmpada, não só a lâmpada, mas ele tinha mais de 1000 invenções. A gente imagina alguém muito atarefado, mas o grande segredo dele era Foco. ter o momento dele com ele. Eu não sei se ele era cristão ou não, mas era o momento dele por 3 horas por dia. 3 horas. E qual de nós, nessa correria, né, consegue ter 3 horas para a gente parar? E é o que a Bíblia fala do devocional, né? O mundo aí fora não chama de devocional, mas chama de um momento onde você mergulha para dentro. Sim. E a gente não faz isso. Sim. Quanto menos a gente faz isso, mais a gente entra naquela corrida que não leva a gente para lugar nenhum. Exato. Porque a gente não funciona na corrida, na correria a gente não funciona. E a gente perde, de fato, nosso senso de propósito, né? Exatamente. Porque chega um momento, e isso fica muito claro, assim, nas vivências que a gente tem com outras pessoas, nos compartilhamentos, de que fazer não é suficiente. Chega um momento em que você faz muitas coisas, mas isso se torna insuficiente. Isso não é capaz de sustentar você. Isso não é capaz de sustentar uma vida feliz. Isso não é capaz de sustentar satisfação para você. Se quem você é, se a sua identidade, o seu senso de propósito, de chamado, não estiver muito firme, muito alinhado, você não consegue ser feliz, sabe? Isso é até uma brecha para minha pergunta, que é o seguinte: quais são os maiores desafios que você vê hoje dessas mulheres, jovens, cristãs, enfim? E você falou isso sobre estar muito atarefada. Eu queria que você colocasse esses desafios, não sei se você vê que é muito comum, e também o que tem sido assim direcionado para que elas saiam justamente desse ciclo vicioso. Então, sim, o multitarefa é um grande desafio. Mas eu acho que isso acaba indo desembocando, né? Vamos colocar assim, caminhando, encontrando com uma outra coisa que eu acho que, na verdade, é o nosso problema central, que é a nossa falta de constância. Lá no GC a gente tem trabalhado bastante sobre isso, né? Sobre reforçar algumas características da nossa identidade e de algumas decisões e alguns posicionamentos que nós precisamos ter como mulher. E é coletivo, assim, essa sensação de que nós não conseguimos permanecer. Nós não conseguimos permanecer no lugar de dependência, nós não conseguimos permanecer no devocional. Isso vai atraindo para a gente uma série de frustrações. Então, eu acho que um dos nossos grandes desafios hoje é conseguir permanecer. É a gente entender que o Senhor, o relacionamento com o Senhor, ele é fruto de persistência. E isso é uma coisa que acho que quase toda mulher sofre, assim, quase todo cristão, eu diria, né? Mas eu acho que para nós mulheres isso imputa um fardo maior, porque como é que eu vou ser a mulher sábia se hoje eu não consegui nem ler a palavra de Deus? Como é que o Senhor me chama para sabedoria se eu não estou conseguindo? Eu estou orando aqui e daqui a pouco a minha mente já foi. Não, Senhor, desculpa, obrigada. E aí isso tudo, na verdade, acho que o problema central para nós é essa falta de constância no relacionamento com Deus, sabe? Quando a gente pensa em nós como mulheres cristãs, esse é um problema central, porque a gente não consegue priorizar isso. A gente não consegue, porque a gente não consegue entender que sem isso nós não conseguimos realizar outras coisas. O engano da autossuficiência, ele é muito presente entre nós mulheres, porque como aquilo que está em nós não pode ser tirado, que tem a ver muito com a identidade que nós recebemos do Pai, está em nós o poder de criar. Então, aquilo que tudo que a gente se propõe a fazer, a gente faz. A gente consegue fazer, porque é como se em nós já houvesse isso.
naturalmente a mulher flui nisso. Então a mulher, ela é uma executora natural. E isso traz para nós esse engano da autossuficiência, que nós podemos caminhar sem o Senhor. E de fato a gente pode realizar muitas coisas sem que o Senhor esteja presente em nenhuma delas. Então acho que esse é um desafio muito grande, a gente conseguir viver uma vida constante com o Senhor, em devoção, sem a plenitude, né? Sem que a gente seja autossuficiente, sabe? Excluído da nossa autossuficiência. Tem um autor que ele diz, você falando de multitarefa, tem um autor que ele diz que a multitarefa é burra. A multitarefa é burra, a gente não foi feito, porque onde há crescimento, precisa que a gente dê foco, né? Onde está o foco, está o crescimento, que ali a gente se concentra. O foco é o quê? Uma concentração em algo. Sim. E essa concentração faz com que aquele algo cresça. Então, o crescimento está no foco. Sim. E a multitarefa afasta o foco. Sim. Ou seja, muitas vezes a gente está muito atarefado e pouco produtivo. Sim. E o crescimento não está na tarefa, o crescimento está na produtividade. Tem gente que é atarefado 16 horas por dia, mas não produz nem 1 hora. Como tem gente que produz 1 hora no dia, e essa pessoa que produz 1 hora, muitas vezes ela é muito mais produtiva do que aquele que é atarefado por 16 horas. Então, é aquilo que você falou, tem um perigo muito grande na tarefa. A gente parece que está fugindo todo o tempo o atarefado, ele parece que ele está fugindo todo o tempo. Eu preciso estar... E por muito tempo a tarefa era física, mas hoje você sabia que existe uma tarefa mental? Sim. Se você pegar uma pessoa multitarefa e parar ela não consegue pensar porque ela tá com tarefas mentais e a tarefa mental cansa. Sim, sim. Cansa demais e a gente acha que não tem tempo, não porque a gente está executando algo para produzir, mas porque a gente está atarefado, tanto fisicamente, e quando a gente para, a gente está atarefado mentalmente. Verdade. E talvez esse seja também um dos grandes desafios, né? Eu acredito que não só das mulheres, mas do ser humano em geral, homens e mulheres. É essa questão da falta de clareza e de saber priorizar, né, aquilo que é mais importante. Então, se tem visto, assim, até no teu grupo, que um dos grandes desafios seria esse, as pessoas aprenderem a priorizar a vida espiritual, o relacionamento com Deus. Sim, sim. Isso é uma coisa muito... E acho que é a priorização e o posicionamento. São duas coisas que são muito fundamentais para a gente. Porque eu acho que a clareza da necessidade, ela vem. Eu preciso ser melhor, eu preciso ser mais constante, eu preciso ser mais produtivo, eu preciso ter mais tempo com o Senhor. Mas é uma palavra que a minha mãe sempre usa e eu uso muito com as meninas. Mas nós temos percebido a necessidade da intencionalidade. E nós sermos não somente aquelas que sabem o que tem que fazer, mas que intencionalmente se posicionam no lugar de fazer. Uau. Então, o que nós, como meninas, temos vivido até lá no GC, é a gente tentar trabalhar tudo da nossa vida que possa nos posicionar naquele lugar. Então, como que a gente faz isso, né? A gente tenta fazer propósitos juntas, então nós fazemos devocionais juntas, nós fazemos propósitos de oração, nós fazemos votos juntas. Então, a gente entende assim, cara, todo mundo aqui tá com dificuldade de fazer devocional, então a gente vai fazer um devocional compartilhado. Então, todas nós vamos fazer um determinado devocional. Todas nós precisamos desenvolver um hábito. Então, a gente precisa aprender a parar e ler. Então, vamos ler um livro junto. Vamos fazer... Então, a gente aprende que... A gente passa a, coletivamente, tentar desenvolver isso como grupo para que a gente colha os frutos no individual também. Então, é muito isso. O posicionamento, não só saber o que eu tenho que fazer, mas me posicionar de forma intencional. Então, como a gente faz isso também, assim, é muito, eu preciso do meu devocional, e aí a gente, eu tenho a expectativa, o sonho de ter 1 hora com Deus ali de devocional, só que não é a realidade para todas as mulheres, tá? Então, o que eu vou propor? Não que seja, não é só sobre o quanto é bom, o quanto é de qualidade, o quanto é suficiente, mas eu vou estabelecer, Senhor, todos os dias, de tal a tal horário, de tal a tal, nem que sejam 30 minutos, eu vou tirar para eu ler o meu devocional e fazer uma oração. Então, é a intencionalidade do como eu organizo a minha agenda, do quanto eu faço com que a minha agenda sirva ao Senhor. Porque o que nós temos aprendido como mulheres? De que as coisas que o Senhor tem para nós são frutos daquilo que a gente
está semeando agora. Então, a gente não vai conseguir chegar a determinados lugares e fluir em determinadas áreas se o Senhor não nos enraizar nessas coisas mais fundamentais. Então, se eu não consigo priorizar o meu devocional, se eu não consigo ter uma vida de oração, se eu não consigo jejuar, se eu não consigo amar, existem portas que não vão se abrir para mim. E nós podemos viver toda uma vida como cristãs sem desfrutar de nenhuma dessas coisas. Isso não tem plenitude, né, do que Deus tem Exato, pra nós. exatamente. Então, acho que esse tem sido a fórmula que Deus tem nos dado ali, pelo menos nesse ambiente do GC, para a gente se desenvolver juntas, sabe? E o que fazer quando a mulher fala assim, eu não tenho como hoje eu não tenho como colocar Deus em primeiro. Eu não tenho como priorizar as coisas de Deus. A gente tem que... Primeiro que a gente não está falando das coisas da igreja. E tem gente que não serve porque não tem tempo. Eu estou falando das coisas da igreja, estou falando das coisas de Deus. Colocar Deus em primeiro lugar. Porque o que faz o cristão, o verdadeiro cristão? É Deus estar em primeiro. Deus sabe que tem coisas que para a gente botar em segundo, terceiro, quarto. Sim. Mas lá em Mateus 6, Jesus fala, buscai primeiro o reino. Sim. Eu sei que tem coisas que vão ficar em segundo, terceiro, quarto, quinto e por aí vai. Mas buscai primeiro o reino. O que fazer quando a pessoa não está buscando, não fala que não consegue buscar primeiro o reino? Como é que vocês têm orientado? Quando a pessoa fala para mim, minha resposta é ser sempre a mesma. O que é mandamento é inegociável. Então, eu não posso negociar com isso. Eu não tenho o que dizer para uma pessoa que não escolhe ou não ter o Senhor como primeiro lugar. Porque não é só sobre uma coisa que eu faço, é sobre quem eu sou, é sobre como eu vivo os meus dias. Então, ter o Senhor, o reino de Deus, o que é? Eu sempre gosto de pensar sobre isso, né? Porque o que é o reino de Deus? O que é um reino? O reino é um ajuntamento de pessoas que tem um rei. Então, o que é o reino de Deus manifesto na minha vida? É como se eu fosse aquele povo e eu precisasse de um rei nessa minha cidade. E esse rei é o Senhor. Então, ele governar a minha vida é sobre ele governar tudo que eu faço, tudo que eu penso, a forma como eu ajo, a forma como eu ando, a forma como eu me comporto. É ele reinar sobre. Então, quando ele é o rei da minha vida, é ele que estabelece lei, é ele que diz para onde eu vou, é ele que diz o que eu posso, o que eu não posso. Então, quanto a isso, não há negociação. Não há negociação. Se essa pessoa quiser caminhar com o Senhor, eu vou dizer assim, nós precisamos aqui orar agora e você precisa escolher viver o Senhor. Porque a partir do momento porque quando a gente fala sobre devocional, a gente está falando sobre práticas espirituais. Sim. Que não necessariamente vão estabelecer o reinado do Senhor sobre a nossa vida. Isso ajuda, isso é fundamental. Mas reinar, trazer o Senhor como rei para a minha vida, é dar o governo da minha vida para Ele. Então, isso Um tem... posicionamento, né, de obediência. Exatamente. Quando você tem um rei, é muito difícil. É muito difícil você não se submeter a essas leis. Se eu estou em um lugar como Portugal, e eu tenho leis a serem seguidas nesse país, e eu escolho viver nesse país, eu não posso não me submeter a essas leis. Então, é muito isso, o relacionamento. Então, o que é mandamento é inegociável. E o chamado do Senhor para viver com o Senhor o Senhor precisa ser o centro da nossa vida. E aí, como que a gente estabelece esse reinado? A gente pode destronar outras coisas. Então, muitas vezes é esse o movimento que a gente faz. E é no muito discipulado bom. E na caminhada que a gente faz esse movimento, muito sabe? Bom. Tem uma passagem da Bíblia que fala que se o teu olho... Olha só, se o teu olho vai impedir de você chegar à salvação, arranca o olho. Se é o teu braço, arranca o braço. A Bíblia é bem... É uma metáfora, mas olha o que ela está falando. Para gerar de algo, para gerar realmente impacto. É claro. Então, muitas vezes, quando você falou aí, destronando, muitas vezes tem outras coisas no trono. Só que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ou ele é primeiro, ou ele não é. Ou ele é único, ou ele não é. Não tem como. Não é nem a primazia, é a exclusividade. Exclusividade. Então, qual é a forma de a gente mostrar para Deus
que... Porque falar... eu sempre costumo falar isso. Você não vê na Bíblia Deus falar: eu te amo, fulano, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas ele prova que ele ama. Ele deu o filho dele. Várias vezes na Bíblia você vê provas, porque o amor ele precisa de provas. Sim. Quantas pessoas falam: Deus, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Mas quando E se Deus pede alguma coisa... Mas aí Deus fala: mas e eu sou o primeiro? Você me ama? Eu estou em primeiro? Não, peraí, deixa só eu terminar a faculdade, depois eu te coloco em primeiro. Interessante a pergunta que ele fez para Pedro, né? Quando ele perguntou se Pedro amava, né? Jesus perguntou. Aí ele falou: então apacenta minhas ovelhas. É interessante isso, que ele poderia ter falado qualquer outra coisa. Mas assim, tu me amas? Então me dá uma cartinha. Tu me ama? Tudo bem, Pedro. Então obedeça o que eu estou te mandando fazer. Exatamente. É muito... Me prova. E é sobre isso, né? É sobre isso, é sobre esse lugar de exclusividade. E aí, quando a gente fala de destronar coisas, sobre reconhecer aquilo que tem ocupado o lugar do Senhor da minha vida, nas nossas vidas, isso tem a ver com aquilo que o Senhor vai nos revelando diante da palavra dele, diante de um ambiente de cura, diante de um ambiente onde a gente tem a possibilidade de reconhecer que nós não estamos colocando o Senhor como primeiro lugar. Então, esse ambiente que é muito gerado, né, tanto ali no G6, né, nos grupos de convivência em geral, nos ministérios que você tem a possibilidade de cuidado e no discipulado, na possibilidade de você ter um espaço para que você possa identificar, reconhecer aquilo que tem te impedido ou tem ocupado esse lugar do Senhor na nossa vida e tirar isso. Verdade. Então, E nesse ambiente. Nesse ambiente que assim, pessoas de fora também podem nos ajudar a avaliar aquilo que a gente está idolatrando. Exato. Uma vez eu ouvi uma frase que dizia: você só sabe aquilo que idolatra até o momento que Deus te pede para renunciar. Né? E às vezes você cria muita resistência, talvez aquilo seja algo que você esteja idolatrando. E às vezes sozinhos, né? Sozinhas, a gente não consegue enxergar isso. Exato. Então é interessante, justamente nessa ambiência em que eu tenho pessoas de mesmos valores, né? A própria liderança, que possa estar nos mostrando isso, né? E nesse contexto de imigração tem muito isso, né? Você concorda, Nath? No sentido seguinte, muita gente, às vezes, Deus chamou para fazer missões, para estar num outro lugar, num outro país, né? Que seja para poder, enfim, viver o reino e compartilhar o reino. E talvez muitas pessoas não acataram esse chamado justamente por conta de muitas coisas, as coisas, né? Se perderam estarem no propósito no trono que Deus trouxe para a imigração. Tem gente que se perde no propósito para se sustentar. Ou tem gente que nem vai, nem aceita, né? Eu vim para um propósito, mas chega aqui, eu tiro os meus olhos do reino, porque Mateus 6, Jesus fala que as aves do campo ele alimenta, as ervas ele alimenta, as aves ele alimenta, as ervas ele alimenta, as ervas se vestem como nem Salomão se vestiu, e ele fala: as flores, quanto mais né? a vós. Se eu faço isso por elas, quanto mais a vós. Será que eu não posso sustentar vocês? Sim. Então, a gente começa a se sustentar. Sim. Mas o que é o reino? O rei sustenta o povo. Num reino, tudo é do rei, né? Se você for na Inglaterra, Exato. tudo é da rainha. Antigamente era a rainha, mas a rainha, tudo é do rei. Sim. E a mesma coisa, e se tudo é do rei, qual é a proposta que Jesus fala? Eu vou sustentar vocês. Não, Júlio, não tem que trabalhar? Eu não estou falando isso. Não, o trabalho não, pode estar em claro. segundo. Você sabia que nada tem estrutura para ficar no primeiro lugar? Se Não você foi coloca um feito só pra filho no Deus. primeiro lugar, você tem muita preocupação sobre o que pode acontecer com aquele filho. Se você coloca um cônjuge no primeiro lugar, acontecem coisas para aquele cônjuge, ele acaba sendo um peso para você. Se você coloca o trabalho em primeiro lugar, o trabalho é pesado, te consome, te suga, te preocupa. Então só tem uma coisa que tem estrutura para o primeiro lugar. É só o reino. É só. Mas a gente insiste em colocar coisas no lugar do reino, né? Mas a pergunta que a Carla fez sobre o propósito. Você acredita que às vezes Deus enviou pessoas para cá com um propósito, mas elas acabaram fugindo desse propósito porque assumiram tudo. Estão querendo fazer coisas que, na verdade, era para a gente ouvir de Deus, deixar Deus fazer, entre aspas, né? Mas que era mais para a gente ouvir de Deus
para fazer? Você acredita que isso acontece? Bastante, né? Assim, o que a gente vê, a gente conversa até como aqui, né, na igreja e com outros imigrantes que estão em outros lugares, mas o que a gente observa é muito isso, assim, que a necessidade de não a necessidade, mas o desejo de conquistar mais, em ser mais socialmente, né, em ocupar um lugar melhor. E veja, não há nada de ruim nisso, né? Eu não acho que o pecado está aí. Eu acho que está na autossuficiência, que foi o que eu falei antes. Tá? Da gente achar que nós podemos fazer qualquer coisa sem que o Senhor esteja no centro da nossa vida. Porque todas as outras coisas, elas têm a capacidade de nos frustrar absolutamente. Um trabalho você tem num dia, você não tem no outro. Então, isso tudo vai tomando de nós a possibilidade de viver os sonhos do Senhor para nós. E eu acho que isso é o mais difícil em ser imigrante cristão. É entender que não é porque nós mudamos de lugar que o plano do Senhor mudou para nós e que o chamado dele muda de fazer discípulos. E eu acho que é sobre isso. Sobre cuidar de pessoas, discipular pessoas, manifestar o reino de Deus na vida de outras pessoas. E é claro que nós podemos fazer isso em um ambiente de trabalho, é claro que nós podemos fazer isso, né, na nossa universidade, na nossa escola. Claro que a gente pode. No entanto, é fundamental que exista esse senso de que eu estou aqui para cumprir esse propósito. Sobretudo, é sobre isso. Apesar de eu não conseguir ir na igreja num domingo, eu posso manifestar o reino de Deus e cumprir o chamado do Senhor aonde Ele me plantar e aonde Ele me posicionar. A necessidade de estar em comunidade é uma necessidade bíblica e o chamado do Senhor a nós vivermos em comunidade, cuidando uns dos outros como comunidade. Então, isso é fundamental. No entanto, existem estações da nossa vida em que nós não conseguimos estar tão presentes quanto nós gostaríamos. Mas o chamado do Senhor, ele vai para além de ser parte de uma igreja local, mas de manifestar o reino de Deus aonde quer que eu esteja plantado. Amém. Sabe? Amém. E deixa eu entrar num tema aqui, porque eu sei que a Nath lidera também algumas jovens solteiras. Sim. Né? E a gente sabe que existe uma pressão da sociedade para as solteiras se casarem logo, né? Às vezes familiares, às vezes pessoas próximas, Sim. sempre tem isso, né? Uhum. Eu sei que você é casada, Nath, mas qual conselho você daria, né, para as jovens que estão sofrendo muito essa pressão de que tem que se casar logo? Olha, Carla, eu vou discordar um pouco de você em que aspecto, porque eu acho que hoje a gente está transicionando a nossa sociedade para um lugar de pressão para casamento. Acho que isso está meio que sumindo e o contrário está acontecendo. Existe muito mais uma pressão. Hoje, quando eu vejo as meninas jovens, e aí vamos colocar de 18 a 25 que são solteiras, as de mais de 25 não. Porque aí já é uma outra fase, já é um outro pensamento. Eu diria que até mais 30 que são solteiras, já é outra coisa, já são outras demandas emocionais, outras demandas físicas. E essa pressão, né, de que, poxa, está passando do tempo. Nesse contexto, eu até acho que, assim, existe uma autocobrança. Para as meninas mais novas, já existe muito mais uma cobrança de realização, de fazer mais, de, olha, você precisa ter uma faculdade, você precisa ter um bom trabalho, você não pode depender de homem, você não pode, sabe, você precisa ter, eu acho que a demanda tem muito disso. No entanto, assim, de um modo geral, as meninas cristãs, elas têm o desejo de construir família. Então, apesar disso hoje já não ser mais uma coisa que demanda tanto no início assim da juventude, eu acho que hoje em dia a igreja está mais equilibrada em relação a isso, as famílias estão mais equilibradas, as possibilidades aumentam para as meninas de chegarem mais longe, de conseguirem realizarem coisas no mercado profissional, oportunidades gigantescas, né? Então, isso acaba abrindo uma porta de que a própria família deseja que essa menina se desenvolva mais. Então, acho que o casamento não demanda tanto nesse momento, né? Principalmente quando elas são solteiras, ou assim, quando elas não estão ali no namoro há muito tempo e tudo mais.
Mas quando existe essa questão do relacionamento, que já existe um relacionamento, né? Eu já tenho ali, já namoro há muito tempo, ou eu tô noiva, né? Ou eu tô assim com esse mais 30, que aí a vida já começa a parecer que eu tô ficando para trás. Eu acho que esse que é um ponto assim muito crucial, que não foi a minha experiência, então eu não senti eu não tive esse sentimento, mas pronto. Casar, acho que a decisão de se casar, de se relacionar com alguém, ela não vai gerar arrependimentos se você casar com a pessoa certa. E eu digo isso assim, eu acho que não existe tempo certo para casar. Eu acho que não tem um tempo certo para casar. Eu acho que assim, existe uma fase da vida em que a gente precisa ser intencional para o casamento. Então, assim, chega um momento que fala assim, olha, eu quero me casar. Beleza, se eu quero me casar, eu preciso... O que eu preciso para eu me casar? Quem eu preciso ser para que eu seja uma esposa? A primeira coisa é não desejar ter um namorado, mas desejar construir uma família. Se esse não é o seu desejo principal, você jamais vai conseguir ter um bom relacionamento, porque você está em busca de um namorado e não de um marido. Então, isso é um ponto. O outro ponto que eu acho que é né, nesse momento de escolher a decisão e o tempo certo para se casar, tem a ver com justamente essa questão de correspondência, de propósito e tudo, que é uma coisa que todo mundo sabe, mas vale a pena a gente, reforçar, né? Essas preocupações aí, acho que pré-casamento. Né? Eu me casei com 21 anos, eu namorei... Com 19. Pois é, eu comecei a namorar o Pedro com 19, eu 19 e ele 24. Eu estava fazendo faculdade, eu vou dar o contexto, assim, porque cada uma vai ter um contexto, né? Óbvio, mas eu estava fazendo faculdade... Ele também, terminando faculdade, já trabalhava, já morava sozinho. Ele já tinha a própria renda, a própria dinâmica financeira ali que acontecia em paralelo. Eu ainda morava com os meus pais, sustentada ali por eles e tudo. Mas com 19, a gente começou a namorar. E nós sabíamos que nós não queríamos demorar a casar. Nós sabíamos que era uma coisa que não ia demorar muito. Eu, pessoalmente, sempre quis me casar cedo. Era o que eu tinha proposto para o Senhor. Eu escrevi lá na minha cartinha e falei, Senhor, eu quero me casar com 21 anos. Eu coloquei isso para o Senhor. Era um desejo do meu coração. É importante, né? Falar isso para Deus. Exatamente. Eu fiz tudo que eu podia pedir, eu pedi. E aquilo que hoje eu falo que falta, eu falo, se eu tivesse pedido direitinho, tinha vindo. Mas eu escrevi lá a minha carta para o Senhor, como eu queria meu marido, quando eu queria me casar. Eu fiz isso, assim, né? E eu coloquei isso diante do Senhor e eu descansei, assim. Conheci pessoas... fiz minha faculdade, morava em outra, me dediquei à minha faculdade, fiz tudo que eu podia fazer naquele momento, servi a igreja, tinha muitos amigos. Então, eu estava exposta a todos os ambientes possíveis que podiam me desenvolver. E eu sabia que qualquer pessoa que estivesse dentro desse ambiente seria uma pessoa que potencialmente seria bem, porque eu estava nos lugares certos. Então, isso faz diferença. Quando você está no lugar certo, a chance de você encontrar uma pessoa melhor ou que corresponda às tuas os mesmos sonhos e propósitos que você é maior. Não significa que ali não tenham pessoas mais e pessoas que não vão, que também serem ao contrário daquilo que você sonha e pensa. Mas se eu quero uma pessoa que trabalha, uma pessoa que estuda, aonde que eu vou procurar essa pessoa? O erro de muita gente, né? Procurar a pessoa certa no lugar errado. No lugar errado. E quem eu sou também, né? Exatamente. E aí, pronto, se eu tenho essa certeza de quem eu sou, daquilo que eu tenho, daquilo que eu posso e tudo, então, isso foi importante para mim. O meu processo de conhecimento do Pedro foi muito nesse sentido. Tipo assim, eu estava numa fase que eu estava ali disposta a me envolver emocionalmente com alguém, curada, vivendo discipulado já há muitos anos, servindo na minha igreja local, debaixo de obediência dos meus pais. E eu estabeleci aquilo. Meus pais precisam aprovar, precisa ser alguém saudável para a minha família e precisa ser alguém que a minha liderança espiritual admira. Então, isso foi isso não é uma fórmula que todas vão aplicar e vai dar certo para todo mundo. Às vezes, pai e a mãe da menina tá nem aí. Ou então, baseado na condição financeira exclusivamente, que não é sobre isso. É uma visão, né? Mas você colocou uma visão ali. A gente precisa ter visões. Em Abacuque 2, se eu não me engano, 22, ele fala,
coloque a tua visão de uma forma que até quem passa, tão clara que até quem passe correndo consiga ler. Então, você colocou uma visão. Exatamente. Ali. Eu estabeleci esse filtro para mim. Sim. Então, esse foi um filtro que funcionou para mim. Então, assim, meu pai conheceu o meu marido antes de mim. E assim, Deus, e é real, Deus apresentou Pedro para o meu pai antes. Meu pai olhou para ele e desejou que ele fosse o genro, sabe? Então, isso serviu, isso assim, isso se confirmou no mundo espiritual para a gente, sabe? Então, isso foi importante. A gente caminhou também todo o nosso namoro junto, assim, em comunidade, né, em família, se relacionando muito com a família. Então, eu até falo com as meninas que eu caminho, que eu discipulo e tal, que eu e Pedro, nós tivemos muito tempo de nos conhecermos e sermos amigos de maneira verdadeira. Como a gente fez isso como casal. Tem gente que é amigo antes, vira casal. A gente virou amigo sendo casal. Então, isso para nós foi muito importante. A gente conheceu os sonhos um do outro. E, assim, tudo aquilo que era um desafio antes do casamento continua sendo um desafio agora. Só que agora só que muda. E a gente se desenvolve e passa a não ser mais. Então, eu tinha muita clareza de quem ele era, daquilo que seria, de quais eram as potencialidades dele, de quais eram as fragilidades. Isso me ajudou bastante nesse processo. E antes disso, ter clareza do que você espera do relacionamento. Exatamente. E tem uma outra pergunta, fugindo um pouco desse contexto agora, Nath, que seria assim, como que uma jovem cristã pode exercer influência, sabe? Em relação ao cristianismo, no seu círculo social ou no mundo digital, né? A gente vê que tem muita coisa estranha que está escandalizando, enfim. Ou também as mulheres não estão se posicionando de uma maneira correta com uma influência positiva. Como é que você direcionaria, como é que você orienta né, as jovens a isso? Olha, tem uma coisa que eu tenho aprendido e eu tenho compartilhado muito com as meninas, né? Que é a decisão. Assim, o que vai ser fundamental para você influenciar pessoas ou ser uma referência no ambiente que você está é decidir ter o caráter de Cristo. Isso é muito importante. Por que que isso é importante? Porque se eu só cuido da minha reputação, se eu só cuido daquilo que o outro pode ver, eu sempre vou achar que eu estou num lugar de impostura. Então, é uma decisão que vem de dentro para fora. Então, o que é ter o caráter de Cristo? E aí é uma frase, né, que a gente, né, tem compartilhado, que é lá do livro do Enraizados, né, que quando as pessoas provam a sua vida, ela tem que ter gosto de Jesus. E assim, Jesus, o que é ter gosto de Jesus? É você viver de maneira íntegra aquilo que você pensa, aquilo que você sente, aquilo que você faz, reflete o Senhor. Então, coerência. Isso é a maior forma de você ser uma referência no ambiente que você está. A sua coerência, o quanto você é íntegra, o quanto você é... Porque o que mais escandaliza quem está fora da igreja? Quando uma pessoa que se diz cristã é incoerente com a vida que ela disse que escolheu viver. Então, isso choca, isso afeta negativamente. Agora, quando você tem o caráter de Cristo, você impacta, você não escandaliza. Você impacta. As pessoas falam, caramba, realmente, fulano é diferente. E impactar a vida das pessoas tem muito menos a ver com o quanto eu sou boazinha, o quanto eu sou ótima, o quanto eu sou maravilhosa, o quanto Jesus me usa, o quanto a minha palavra tem poder, o quanto eu canto bem, o quanto eu falo bem. E mais sobre o quanto eu mostro que eu estou sendo transformada pelo Senhor. Quando eu mostro que eu estou em processo, quando eu mostro que eu sou vulnerável, que eu tenho as minhas fragilidades, as minhas lutas, mas que eu tenho um Redentor que tira de mim o fardo desses pecados e me mostra que a identidade que ele revelou para mim é muito maior do que esses meus pecados, do que essas minhas falhas. Então, que com ele eu posso provar e ser uma pessoa diferente. Então, quando a gente fala de exercer influência, e tanto no online, tanto no digital quanto no analógico, no físico, isso tem a ver justamente com o quanto você é coerente e honesto.
isso impacta as pessoas, sabe? Pelo menos o que eu vejo, o que eu percebo é que tem muito mais a ver com isso, sabe? Show. Eu já tenho uma pergunta, então, para isso, né? Para buscar ter o caráter de Cristo, as pessoas costumam pensar que isso é mágica. Ah, como mágica, daqui a pouco eu já estou para... Não, a gente precisa, como você falou da intencionalidade, a gente tem que ser intencional nisso. Sim. Não é, eu vou esperar alguma coisa acontecer, não, vamos ser intencionais. Sim. Eu costumo dizer que a gente tem que se colocar na posição de escolhido. Sim. Por muito tempo as pessoas estão esperando ser escolhidas. Davi era um escolhido, fulano não. A gente tem que se colocar na posição de escolhido. Sim. Né? E essa pergunta aqui é para isso. Quais os hábitos e disciplinas espirituais você considera essenciais para que um jovem busque, né, para começar a se parecer mais com Jesus? Sim. Eu acho que são 3 coisas que são o tripé desse processo de desenvolvimento. A primeira é o relacionamento real, pessoal e personalizado com o Senhor. Então, eu não consigo ter o caráter de um Cristo que eu não busco conhecer. Quem Cristo é está revelado na sua palavra, na sua criação e naquilo que Ele nos diz. Então, quando a gente busca, né, quando a gente contempla, então, o que é a criação? É aquilo que eu posso contemplar com os meus olhos. Então, quando eu observo a criação, quando eu olho para a criação, eu preciso ver Cristo manifesto nisso. E aí isso está ligado a pessoas e tudo. Quando eu me dedico e me debruço na palavra de Deus, quando eu oro, busco e mergulho nele, eu busco essa revelação de quem Ele é. E aí eu conheço quem Ele é. Então, a primeira coisa, o relacionamento com o Senhor. E é uma coisa que eu sempre falo com as meninas, que eu acho que a gente romantizou muito essa questão do relacionamento com Jesus e com o Espírito Santo. E a gente colocou ou ele num lugar que é inalcançável ou que está limitado a uma forma de agir, no sentido de, tipo, eu nunca vou sentir como alguém lá da intercessão sente. Eu nunca senti aquele arrepio na espinha, ou aquele sopro no meu cangote, ou aquele arrepio muito profundo. O Senhor não está, Ele não é só isso, não é só sobre isso. É sobre um lugar de encontro. É sobre eu dizer, eu estou aqui, Senhor, eu quero ouvir a sua palavra. Se revela a mim por meio da sua palavra. Eu vou falar com o Senhor. Eu vou ser intencional no meu relacionamento com o Senhor. Então, o relacionamento profundo com o Senhor é onde Ele se revela, nós conhecemos quem Ele é e nós entendemos quem nós precisamos ser, porque nós ouvimos o que Ele diz para nós. Então, a revelação da palavra, ela mostra quem o Senhor é. Na oração, eu desenvolvo o meu relacionamento com Ele. E aí, é ali que Ele me diz quem eu sou. Então, eu trabalho tudo isso. A minha visão, o meu entendimento e a minha consciência. E aí, o segundo ponto que é fundamental para a gente ter o caráter de Cristo é o discipulado 1 a 1. No discipulado é onde as coisas que não fazem parte do caráter do Senhor, mas que a minha carne aflora em mim e que são expostas, estão aqui, aquilo que o inimigo usa para me acusar, aquilo que tem governado os meus pensamentos, aquilo que tem ocupado tronos da minha vida, é ali que eu abro as minhas caixinhas. E é onde eu, como eu costumo dizer, deixo meu esgoto sair. E onde tu propõe, né, os propósitos dos jejuns? Também. Mas isso eu acho que é muito... Eu acho que, assim, quando a gente fala de discipulado especificamente, tem a ver com confessar pecado. O confessar pecado é fundamental, necessário e vital para a vida do cristão. Então, por que é fundamental? Porque a palavra de Deus nos diz que é assim. Que o céu me dá perdão, mas no compartilhar eu recebo a cura. Se eu não compartilho sobre as minhas dores e as minhas vulnerabilidades e os meus pecados, eu não consigo me libertar. Não existe solução na ocultação de pecados, só no ocultamento de pecados, só mesmo quando a gente confessa esses pecados. Eu tenho uma experiência muito
singular nesse sentido, porque eu sou discipulada pela mesma pessoa desde que eu tinha 14 anos. Eu tenho uma discipuladora que é uma pessoa que caminha comigo desde a minha adolescência. E hoje, quando eu olho para a minha história, eu vejo que se eu não tivesse sido exposta a esse ambiente, talvez eu nunca teria chegado até aqui. Talvez o Senhor nunca teria me levantado para esse tempo. Talvez eu seria uma frequentadora de igreja, eu poderia fazer muitas coisas, eu poderia abençoar a vida de muitas pessoas, porque eu sou a imagem e semelhança do Senhor. Mas eu não seria transformada e teria o potencial de transformar vidas. Porque só existe cura quando eu revelo para o meu irmão. Então, o discipulado é o segundo passo fundamental para que a gente desenvolva o caráter de Cristo. E, por último, a vida em comunidade, que é onde aquilo que o Senhor me revelou, eu fui lá, expus no meu discipulado quem eu era, aquilo que eu precisava ser, e é onde eu pratico a vida em comunidade. A igreja de Cristo, aonde eu sirvo o reino, abençoo pessoas e transbordo para a vida dos outros aquilo que me foi derramado, que eu alcancei, sabe? Então, ser no domingo, eu acho que é até didático, sabe? A gente poder vir domingo na igreja. Porque durante a semana a gente vai passando por esses processos e no domingo... Porque a gente tem, às vezes, uma ideia de que a gente vem só para receber, que Deus quer fazer, e nós... Cara, Deus não precisa de você no domingo para te dar uma bênção. Deus não precisa de você aqui nesse lugar. Se o Senhor quiser fazer algo por você, Ele vai fazer. Assim como, se Ele quiser fazer através de você, não será exclusivamente no domingo. Mas existe algo didático do Senhor quando a gente está em comunidade. A gente desenvolve, porque se o Senhor chamou, né, a gente para ser comunidade, se Ele caminhou com pessoas, eu acho que é porque existe um propósito nisso, né? Então, Ele nos deu o exemplo. Deus fala na palavra, né? Como que você fala que me ama se você não me vê? E você não ama o seu irmão. E você não, como você falou de comunidade, né? Não consegue amar o seu irmão. Que você vê. Que você vê. Exatamente. Então tem gente que quer só o relacionamento vertical, mas não quer vencer aqui no horizontal, né? Sim. Que é viver em comunidade, a igreja. Você, mas a igreja tá cheio de gente assim, assado. Falhas. Amigo, mas é aqui. É isso. É aqui. É aqui que a gente é cresce, tratado, é aqui que a gente aprende. É igual eu edifica. falo pra minha esposa. Se Deus tivesse colocado uma esposa para mim que, entre aspas, né, porque viver em casal não é fácil, não me gera problema, tem alguma coisa errada. Porque é no problema que eu cresço. O ser humano cresce. Não te provoca, cresce, né? No problema. Então, ninguém me faz crescer mais do que a minha esposa. Então, ela é de Deus para mim. Mas, então, a gente está chegando nos minutos finais. Eu vou fazer a última pergunta. Quer fazer a última pergunta? Não, pode fazer. Fazer a última pergunta aqui para a Natália. Anotei algumas coisas aqui, muito bom. Muito bom, vários insights. Mas as nossas ouvintes... Essa é mais para as nossas ouvintes, né? Como que elas podem, as pessoas que estão nos assistindo, podem se conectar com você e com o seu trabalho, com o trabalho das mulheres que você faz na igreja? Sim, Como é que olha... faz para se conectar com a Natália? Por meio de qualquer rede social aí da igreja, a gente tem acesso aos nossos GCs, né? Então, no próprio aplicativo da igreja também, quem não tem, inclusive, aproveita aí para baixar, mas tem lá o link do nosso GC e lá o meu número pessoal. Então, você pode ir lá, me mandar uma mensagenzinha e nosso GC se reúne todas as segundas-feiras, às 7h30, online. Nós temos um link fixo que fica disponível para todas que entram em contato com a gente. Mas tá lá, é só procurar a gente lá nas redes sociais, no próprio Instagram do Shine também, o Shine Lagoinha. Você pode entrar lá no Instagram do Shine e pedir pelo próprio direct o link lá do GC e encontrar com a gente como grupo lá. Natália, uma mensagem final para os jovens que estão nos assistindo antes da gente finalizar. Gente, escolha ser uma discípula de Jesus. É isso. Eu acho que a melhor escolha que eu fiz na minha vida não foi no dia que eu me batizei, com 8 anos, mas foi quando eu, com meus 13 anos, escolhi passar a ser uma seguidora verdadeira de Jesus. E isso, sim, transformou a minha vida. Não foi quando eu
fiz um ritual que não deixa de ser importante e fundamental. Mas quando o meu coração um dia escolheu que eu não queria me parecer com esse mundo, mas eu queria viver as coisas do alto. Então, se você tem a possibilidade de fazer essa escolha, e você tem, seja essa seguidora de Jesus, e você vai desfrutar de experiências maravilhosas com o Senhor e na sua vida pessoal, e fluir para o reino e para a sociedade, sem dúvidas. Amém. E eu Glória a quero... Deus. O melhor momento para mim também não foi quando eu me converti, nem os 18 anos que eu passei na igreja, mas foi quando eu verdadeiramente entendi e coloquei, porque depois de 18 anos, eu comecei a colocar Deus, o reino, em primeiro lugar. E essa foi a melhor parte da minha conversão. John Wesley fala que quando a gente se converte, a gente sai do mundo. Mas quando a gente se santifica, e para a santificação é preciso colocar Deus em primeiro lugar, o mundo não sai de nós. É isso aí. Para mim, o grande ponto alto da conversão é esse. Sem dúvida. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar. E complementando o que você falou, muitos conhecem a Deus. Sim. Muitos conhecem a Deus, mas poucos são conhecidos por Ele. E para a gente ser conhecido por Ele, precisa de intimidade, renúncia, intencionalidade, relacionamento, para quando chegar no grande dia, Ele não falar, apartai-vos de mim. Sim. Mas muitos vão falar, eu em teu nome profetizei, curei, expulsei demônios. Afastai-vos, apartai-vos de mim, pois não vos conheço. Por que não vos conheço? Você não tinha relacionamento comigo. Ser usado não é sinal de ser aprovado. Sim. Né? Então, você falou isso, esse foi o melhor momento para mim, quando eu sinto que verdadeiramente conheci a Deus, depois de muitos anos, a gente está falando de 18 anos, foi quando eu comecei a colocar essa chave virou de verdade, lugar, né? A chave virou. Né? Então é isso. Natália, prazer. Natália. Muito obrigada, imenso gente. ter você aqui, muito bom. Minha vida foi muito edificada. Minha também. E tem uma diferença muito grande, né? Quando o reino está dentro da pessoa. É verdade. E realmente eu senti isso aqui, que você traz o reino com você. Amém. Parabéns, isso é abençoe. muito bom. Amém. Deus abençoe Obrigadão. sua caminhada, que você continue crescendo, Amém. crescendo. Amém. E não só você crescer, né, mas que Deus cresça. Amém. Em nome de Jesus. Na verdade, que isso. você é sobre diminua. ele. Quando a tudo gente fala sobre você ele. crescer, que você diminua para que ele cresça, que não tem melhor serventia do nosso corpo do que deixar o Espírito Santo viver através de nós. Você que nos assistiu, um prazer ter você aqui, tá? Se você ainda não segue Lagoinha Viseu lá no Instagram, simples assim, né? Lagoinha Viseu. E esse vídeo que você está assistindo, já se inscreve aqui no canal se você não é inscrito ou inscrita. Comenta o tema que você gostaria que a gente falasse aqui. Compartilhe esse vídeo com alguém, que essa pessoa vai se sentir amada. Quando você compartilhar esse vídeo, ela vai falar, lembrou de mim, então compartilha. Que esse vídeo pode, se edificou um pouquinho a sua vida, que edifique outras vidas Compartilhe também, com as jovens, né? Isso Mulheres aí, que você com conhece. jovens. Isso aí. Imperdível. E visite, faça uma visita aqui para Lagoinha Viseu, se você é de perto ou de longe também, vai valer a pena. Vai ser um prazer receber você aqui. Tá bom? No mais uma vez, Gratidão. muito obrigado, Obrigada, Natália. Gratidão. gente. Com Deus. Você também, até o nosso próximo Lagoinha Cast. Foi muito bom Foi muito estar com bom. você. Fiquem com Semana Deus. abençoada para você e para sua família. Fica Até com o Deus. próximo. Tchau, Tchauzinho, tchau. Tchau, tchau. gente.